E aí família, tá na hora do vídeo. Tudo que você precisa saber sobre as regras de reentrada no Japão para os residentes estrangeiros. As cartas de confirmação de reingresso não são mais necessárias, mas você precisará de um teste de coronavírus negativo antes de entrar no país. Foi um processo longo e árduo para os residentes estrangeiros em Tóquio e no Japão durante a pandemia de coronavírus, mas parece que a reentrada está se tornando um processo mais tranquilo. Mesmo se você não fizer parte da bolha de viagens do Japão ou um viajante a negócios que tem seus próprios processos de entrada separados, os residentes estrangeiros agora têm permissão para deixar o Japão e entrar novamente no país. Claro, você terá que pular obstáculos, mas não é impossível. Pensando em viajar, aqui está as últimas regras de reentrada no Japão para os residentes estrangeiros. Quais são as restrições de entrada mais recentes? Atualmente, viajantes e turistas de 152 países e regiões estão tendo a entrada negada no Japão. No entanto, os residentes estrangeiros podem voltar a entrar no Japão, embora os residentes estrangeiros com status de residência válido não sejam mais obrigados a obter a carta de confirmação de envio de documentação necessária para a reentrada no Japão, ou recibo de solicitação de reentrada ao entrar novamente no Japão. Você ainda deve fornecer uma prova oficial de um teste de coronavírus negativo, feito 72 horas antes da partida, e atualmente deve ter residência no Japão. Desde 1º de novembro, os residentes estrangeiros que deixarem o Japão não precisarão mais compartilhar seu itinerário de viagens com a Agência de Serviços de Imigração, com a sigla ISA, ou fornecer a carta de confirmação de reentrada antes de partirem do Japão. A prova de circunstâncias excepcionais também não é mais necessária para retornar ao Japão. O que devo fazer antes de partir do Japão? Antes de deixar o Japão, verifique com a embaixada de seu destino e a sua companhia aérea para ver se você precisa fornecer um resultado de teste negativo ao pousar. Se você fizer isso, poderá reservar um teste coronavírus para viajar nessas... Aí tem as clínicas em Tóquio ou Osaka que fazem o teste. Antes de voar, caso monitore sua saúde por 14 dias. Se você mostrar qualquer sintoma de coronavírus, deve cancelar sua viagem. As companhias aéreas e os aeroportos também exigem que os viajantes usem uma máscara facial. Se você está planejando retornar ao Japão, receberá uma autorização de retorno no aeroporto. Não há necessidade de solicitar um com antecedência. Ao reservar seu voo de volta ao Japão, verifique-se se o tempo é suficiente para fazer um teste de coronavírus até 72 horas antes. O que devo fazer antes de voltar, antes de voar de volta para o Japão? Para voltar a entrar no Japão, você precisará comprovar um teste negativo de coronavírus, feito até 72 horas antes da partida. O Ministério das Relações Exteriores fornece um modelo de documento para o médico ou instituições médicas preencher e assinar. Observe que o documento e as informações devem estar em inglês. Também é possível que o pessoal da companhia aérea peça para ver a prova de um resultado negativo do teste. Portanto, certifique-se que essa esteja na sua bagagem de mão. De acordo com o Japan Times, os seguintes tipos de testes aceitos são o RT-PCR, ou testes de lâmpada, usando um swab nasofaríngeo ou amostra de saliva, ou testes antígeno usando o método de imunoensaio enzimático por quimioluminescência, com a sigla CLEIA, CLEIA. Quais são as regras depois de chegar no Japão? Assim que chegar ao aeroporto, você apresentará seu documento de teste negativo a um oficial da quarentena. Você também deverá fazer um teste gratuito de coronavírus no aeroporto. Após o teste ser negativo, você precisará isolar-se por 14 dias em sua casa ou local de residência e ficar bem longe dos transportes públicos, incluindo táxis.
Você também precisará baixar um aplicativo de rastreamento de coronavírus do Ministério da Saúde e Bem-Estar, chamado COCOA. Então é isso aí. Então dá para vocês terem ideia de como estão as regras de reentrada no Japão atualmente. Então é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo. Até mais.